tree. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar aqui mais um vídeo. E esse vídeo de hoje eu vou estar falando aqui, tentando explicar, né, mais para vocês sobre por que o pão de vocês fica azedo, tá? Fica com aquele gosto forte, fica ácido. Tem algumas pessoas que até já desistiram de fazer o fermento, tá? Fazer o pão com fermento natural, pelo fato de estar tendo essa dificuldade de fazer um pão sem gosto do fermento, tá? Sem o gosto forte, tá certo? Um gosto azedo. Então, o que que acontece? O que que vai acontecer? Essa minha garrafa aqui, ela tá com um fermento de litro, tá? É o fermento de trigo, que nós todos aqui já conhecemos. Se você ainda não conhece esse fermento aqui, eu vou estar deixando aí abaixo desse vídeo na descrição, tá? O link de como você iniciar o seu fermento de litro, como você reformar ele, tá bom? Vou estar deixando aí vários vídeos, tá certo? Se você tiver interesse de aprender todo passo a passo. O que que acontece? Quando vamos fazer o pão, no meu caso aqui, o fermento já tá pronto, na geladeira esse fermento. Então, o que que acontece? Ele tem mais de 5 reformas. Vou fazer o pão, tiro o meu fermento da geladeira, tá? Coloco o meu fermento aqui em cima da mesa. E aí, espero 1 a 2 horas, no máximo, tá? Se você quiser deixar esse fermento ficar em temperatura ambiente, você tem essa opção, tá bom? Não tem problema, pode deixar o fermento descansar ali. Ou, se você quiser, já pode tirar ele da geladeira. Mesmo ele gelado, faz a esponja e deixa a esponja crescer. O máximo 3 horas, tá? Essa esponja tem que crescer. Mesmo em tempo frio ou em calor, tá? E aí tiramos o nosso fermento. No meu caso aqui, eu vou amassar um pão sem fazer a esponja. Pego o meu fermento, tiro da geladeira. E aí, muitas das vezes, eu nem espero ele chegar em temperatura ambiente, tá? Eu já amasso meu pão ali com o fermento mesmo gelado. E aí, já amasso meu pão ali com os ingredientes, ovo, o que eu quiser colocar no pão, tá? Aí é uma receita que vocês quiserem. Tem várias receitas aqui no canal também, tá? E aí, eu amassei o meu pão e vou deixar aquela massa ali descansar, tá? O que que acontece? Tem algumas pessoas que pegam esse fermento, faz o pão, deixa o pão, a massa do pão a noite toda. A possibilidade de ficar azedo é grande. Principalmente se você morar numa região quente, tipo Nordeste, é bastante quente. Então, vocês têm que ter bastante cuidado nisso aí. Quem tem costume de deixar a noite toda, beleza. Mas tem muitas pessoas que estão iniciando agora, então a massa ela cresce bem rápido. No máximo 4, 5, 6 horas a massa já tá crescida. E aí você vai pegar aquela massa ali, vai cilindrar ou sovar ela. E aí vai colocar nas formas já untada e deixar esses pães crescer. Aí a pessoa coloca os pães na forma e deixa lá 7, 8, 9, 10 horas. Quando vai colocar o pão para assar, que tira o pão tá azedíssimo. Por quê? Porque deixou demais, gente, muito tempo. Você coloca 200 gramas de massa na forma e quer que o pão fique um pão gigante, aí não tem condição também. Você tem que ver o tamanho da sua forma para certa quantidade de massa, tá? Porque aí, vamos supor, você coloca 500 gramas, vai ficar, dependendo do tamanho da forma, vai ficar uns pães de tamanho bem legal, tá? 700, 800 gramas ficam uns pães lindos, bem grandes. Tá certo? Então, bastante cuidado aí nisso, tá certo? Então, pessoal, muitas das vezes a culpa não é do fermento natural, tá? É porque você se distrai ali, fica com medo de assar aquele pão e aí termina que o pão azeda na forma. Isso já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, tá? É super normal acontecer do pão azedar, principalmente no início. Principalmente quando a pessoa não tem tanto contato com esse fermento e tá conhecendo agora ele, tá? Fez o fermento e a garrafa ficou bem dura, isso significa que o seu fermento tá
muito bom, tá se desenvolvendo bem, tá fermentando ótimo, tá certo? Então, é só reformar. Reformar 5 vezes, no mínimo 5 vezes reformar o seu fermento, independentemente de qual seja o seu fermento. Tem que reformar o fermento para tirar a acidez do fermento, o fermento ter força. Tinha uma moça falando aí que na segunda reforma já poderia fazer pão. Gente, eu não indico fazer pão na segunda reforma. Esse fermento é muito novo, ele não tem capacidade de crescer o pão, tá? E a possibilidade desse pão ficar azedo é gigantesco. Então, fazer 5 reformas, como eu sempre falo para vocês. Aqui no canal tem muito vídeo, muita coisa explicadinha. É tudo de graça, não tem que estar pagando. Gente, não precisa esse negócio de ficar pagando apostila, pagando não sei o que. Aqui no canal tá tudo bem explicado. Se você tiver dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre estou respondendo todos vocês, tá certo? Então, bastante cuidado quando você for fazer o pão. Pelo fato de, às vezes, você deixar o pão ficar muito tempo, principalmente em regiões quentes, a possibilidade do seu pão ficar azedo é muito grande. Então, se você ficou com medo de fazer, né, o pão e ficar azedo novamente, tenta deixar menos horas de crescimento, tá? Porque isso aí significa muita coisa, tá certo? Então, você fez as 5 reformas no seu fermento já tá pronto, foi para a geladeira. Reformar o fermento antes de utilizar é essencial, não pode tá esquecendo de reformar o seu fermento. Porque aqui no meu caso eu tenho um pouco mais de 500 ml de fermento. Mas aí no caso eu vou tirar 400 ml, meu fermento já vai ficar bem pouco. Então cada vez que você reformar, você tanto vai ativar o seu fermento, vai aumentar a quantidade para nunca faltar o teu fermento. O fermento pode ter anos e anos, tá? E aí vai também tirar a acidez dele que ele tiver, tá certo? Colocando mais água, reformando ele sempre. E aí não tem possibilidade desse fermento ficar ácido, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!